Amém. As crianças descerão para a sala onde receberão instrução bíblica, assim como nós também receberemos instrução aqui neste culto. Elas, muito embora estarão em outra sala, elas permanecem em adoração e receberão instrução na palavra de Deus. Neste domingo nós refletiremos sobre as verdades, na verdade, que estão no Salmo de número 1. Salmo de número 1. Eu entendi este salmo para a nossa reflexão nesta noite, também por causa do Dia do Homem Presbiteriano. E o Salmo 1, você que está um pouco mais de tempo na igreja, talvez o saiba decorado, né? Esse é um dos salmos talvez mais fáceis depois do Salmo 23, né? Um dos mais fáceis de memorizar. E ele fala da pessoa do homem, né? Da figura masculina aqui, mas não somente a ideia do homem em si. Mas, claro, o que está dito aqui, ele também vale para as mulheres, vale para o povo de Deus. Mas eu gostaria de diretamente relacionar, né, com a data de hoje, do Dia do Homem Presbiteriano. Salmo de número 1. Eu quero convidá-los à leitura da palavra do Senhor, mesmo assentados e com toda a reverência, que possamos fazer a uma só voz a leitura deste salmo. Salmo de número 1, versículos de 1 a 6. Vamos ler juntos? Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os reis não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai, nós somos muito gratos, porque temos o Senhor conosco. O Senhor está conosco neste lugar. Tua palavra nos assegura isto. E o teu Espírito nos dá esse testemunho de que estamos aqui em tua presença. E sabemos que o Senhor, não precisando dos homens, de homem algum, o Senhor nos dá o privilégio de partilharmos dessa palavra bendita. Por isso, Pai, confiados no teu poder, no poder do Espírito, que pedimos que o Senhor fale conosco. O Senhor abra os nossos corações. O Senhor nos dê entendimento e discernimento. Que o Senhor nos confronte também nesta noite. E que cada um de nós possa responder a esta palavra, ao chamado do Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, eu, quando refletia sobre esse texto, tomei algumas decisões menos habituais para as divisões internas dessa passagem. Quero trabalhar todo o salmo, é um salmo curto, mas faço uma divisão um pouco diferente daquela convencional, talvez, para boa parte dos estudiosos. Porque gostaria de aproveitar esse salmo com 3 comparações que ele propõe na lógica interna deste próprio texto. Nós sabemos que os salmos foram escritos como orações, como cânticos do povo de Deus. E muito embora esse salmo seja o salmo de número 1 do Saltério, do livro de Salmos, não quer dizer que ele foi o primeiro salmo a ser escrito. Mas na organização desse texto, foi reposicionado, né? Alguém entendeu que, muito provavelmente, como diria Calvino, esse salmo acaba sendo um resumo para o restante do conteúdo do primeiro livro dos Salmos.
Sim, porque o livro de Salmos tem 5 livros. São 5 divisões. E neste primeiro parece como se fosse um cabeçalho, né? Como se fosse um salmo de abertura para aquilo que vai se seguir durante esse conteúdo. E olhando para esse salmo, eu entendo que há 3 comparações, há 3 ilustrações que o salmista, que não sabemos quem foi, ele utiliza nessa passagem. Ele utiliza uma comparação em relação ao prazer, uma comparação em relação às raízes e uma comparação em relação ao caminho. E eu creio que nós, se entendermos corretamente o que é proposto pela Escritura nesse texto, nós seremos abençoados e corretamente conduzidos no caminho do Senhor. Então, a primeira comparação que creio ser feita aqui está no versículo 1 e 2. O salmista vai dizer que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. E aqui, talvez você já tenha ouvido, e parece ser a forma mais simples de entender o texto, parece que há uma gradação de comprometimento. Primeiro se ouve um conselho, depois se para considerar o conselho e depois se toma uma decisão a partir daquilo que está sendo proposto. E quando nós olhamos esse tipo de proposta, olhando esses 3 grupos, na verdade se trata de um só, né? Os ímpios, os pecadores e os escarnecedores são aqueles que não temem a Deus. Mas a comparação é feita por aqueles que são bem-aventurados, porque o bem-aventurado, aquele que teme ao Senhor, é aquele que tem o seu prazer na lei e não no pecado. João Calvino, quando ele faz o seu comentário nesse texto, ele vai mencionar uma coisa interessante. Além de uma ideia de uma gradação, de dar ouvidos, parar para ouvir melhor e tomar uma decisão, Calvino vai trazer um alerta curioso. Ele vai dizer, o pecado, e Satanás usa do pecado dessa forma. Ele geralmente não traz o pecado escrachado para nós. Ele não usa essa expressão, uso eu aqui, mas ele não usa, o Calvino vai dizer que Satanás não usa o pecado tão explícito, mas ele vai trazendo pequenas porções. Ele vai trazendo algumas sugestões, alguns conselhos, que estão apartados daquilo que é a verdade, mas que nem sempre nós conseguimos discernir. Porque não discernimos, às vezes os conselhos parecem ser interessantes e úteis. E porque são interessantes e úteis, nós somos incentivados a tomar uma decisão. Pela manhã, trouxe o exemplo da minha própria vida, né? Esses dias, estava usando meu celular numa rede social, e recebi uma seguinte informação. Parabéns! Quando começar a mensagem com parabéns, vocês, né, já começam a ter cuidado, né? Mas dizia, parabéns! Eu achei injusto. Ele disse, você está há 500 horas acumuladas nessa rede. Eu falei, nossa, mas acho que eu nem... Achei que não foi tudo isso, né? Mas tudo bem, né? Parabéns, você está com 500 horas acumuladas, acho que era mais ou menos isso, e por conta desse consumo você tem o direito a receber um prêmio. E não é só isso. Você poderá multiplicar esse seu prêmio. Então, gratuitamente, acesse esse link, e se você tiver sorte, nós vamos multiplicar o seu prêmio. Eu sei que olhei e falei, é golpe, com toda certeza. Mas quando fui apertar a primeira, pensei, opa, funcionou. No primeiro clique apareceu, multiplicou para não sei quantos. Eu sei que no final multiplicou 2, 3 vezes, apareceu milhares de reais. Eu pensei, que bênção, né? Vamos ver essa premiação, que ela chegue. E aí apareceu aquela mensagem que aí dificilmente eu acreditaria. Para confirmar a sua premiação, você precisa fazer um Pix de confirmação de identidade. Nada comparado com o prêmio. O prêmio era milhares de reais, mas o Pix de 30 e poucos reais vai confirmar e você imediatamente já recebe o seu prêmio. Quando ouvi isso, percebi, não. Aí também não. Aí já seria demais, aí seria muita ingenuidade da minha parte aceitar.
Aí já ficou explícito a mim que era realmente um golpe. Mas em algum momento, eu sou muito honesto aos irmãos a reconhecer. Teve uma hora que eu queria que não fosse golpe. Teve uma hora que eu esperava, puxa, vai vir boa hora, hein? Esse dinheirinho vai me ajudar. Que coisa boa. Isso é interessante, vai me ser útil. E se eu não tivesse assim, permitido em meu coração uma expectativa, eu não teria apertado os botõezinhos lá. Não tinha acessado o link. Não tinha avançado até chegar a hora da confirmação de identidade. E assim muitas vezes é o pecado conosco. Ele vai criar em nós expectativas de coisas que vão parecer ser úteis, interessantes, providenciais. E às vezes nós não estaremos tão atentos como estive, pelo menos nessa etapa. E às vezes nós vamos lá, o que é um Pix de 31? Vamos fazer, com certeza. E aqui eu não estou falando de recursos, mas estou falando quando nós comprometemos muitas vezes princípios, valores, a nossa própria fé, com propostas que parecem ser muito interessantes. Calvino traz esse alerta. O pecado ele parece ser construído nessa lógica. E muitas vezes nós não estamos atentos o suficiente para resistir a sentarmos à roda dos escarnecedores e participarmos do erro, participarmos ativamente do mal. Não somente ouvirmos o conselho, pararmos para considerar uma decisão, mas tomarmos uma decisão pecaminosa. Calvino vai dizer, nós devíamos estar mais alertas, mais atentos, porque assim muitas vezes somos enganados. Mas aquele que é bem-aventurado, e essa é a primeira comparação, é aquele que está atento à lei do Senhor. E por causa de amar a lei do Senhor e meditar nela dia e noite, ele não consegue, ele reage. Ele não consegue compactuar, ele reage com o pecado e ao pecado. Ele não dá ouvidos ao conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, e muito menos se assenta na roda dos escarnecedores. Porque o seu prazer, como diz o versículo 2, está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Quando criança, memorizei, fiz um exercício, estava na escola bíblica, e a professora falou para a gente assim, quem memorizar o Salmo primeiro, no próximo domingo vai receber um prêmio se recitar o Salmo. Eu falei, é comigo. É para mim. Eu nem lembro se eu ganhei o prêmio, mas eu lembro que eu memorizei esse salmo foi memorizado. Mas lembro quando estava memorizando, eu pensava assim, como é que alguém passa meditando na lei do Senhor dia e noite? Fica o dia inteiro com a Bíblia? Parece que é demais, né? O dia inteiro segurando a Bíblia, lendo a Bíblia, não cansa não. Será que só eu canso? Tinha até vergonha de dizer, né? Vai que eu canso. É errado dizer que eu cansei de ler tanto tempo a Bíblia. Mas a ideia não é só de manusear a Escritura e ter acesso ao texto e ler e conhecer a verdade, mas também de refletir sobre as verdades que estão aqui reveladas. E aqui a ideia de dia e noite não é somente da agenda preenchida, mas momentos diferentes do dia, quando estamos ativos durante o dia, trabalhando, fazendo esforço, correndo atrás, suando, nós estamos vivendo a partir da lei do Senhor. Mas também na hora de descanso, à noite, meditamos na lei do Senhor. Aquele que é bem-aventurado, ele aproveita disso, desfruta disso, se alegra em conhecer ainda mais o Senhor, tem prazer na lei do Senhor. Mas o que não é bem-aventurado tem prazer no pecado, tem prazer no conselho mau, tem prazer nas coisas que são inadequadas, improdutivas. Tem prazer no escarnecer. Tem prazer na maldade. Tem prazer no riso que ofende. Tem prazer no prejuízo alheio. Tem prazer naquilo que nos afasta de Deus e do próximo. O bem-aventurado não faz isso. Seu prazer está na lei do Senhor. A segunda comparação que ele coloca é a partir da criação de Deus. E ele vai falar sobre
ser como uma árvore, né, versículo 3, uma árvore plantada junto a correntes de água ou junto a ribeiros, né, depende da tradução, e no tempo certo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. A ideia aqui ela é muito simples. Uma árvore perto de água, ela permanece verde. Lá no interior do Ceará, onde predominantemente a vegetação é a do cerrado, né? Muito tempo durante o ano nós temos uma vegetação cinza, com pouco verde. Mas há uma árvore específica chamada juazeiro. E é uma árvore grande. E na casa onde meus pais moram, dá uma vista para a Chapada do Araripe, um negócio fantástico, belíssimo. Mas até chegar à Chapada, onde tem bastante verde, tem uma área muito cinzenta. E no meio daquele cinza tem um oásis verde, uma grande parte verde, né? Uma árvore sozinha, muito grande, muito verde. E eu lembro quando eu era criança e perguntei ao meu pai, por que só aquela árvore ali passa os meses? Por que só aquela árvore não fica seca? Por que ela continua tão verde durante tanto tempo? Todo ano ela está assim. E ele explicou, filho, é porque essa árvore ela tem raízes muito profundas. Essa é uma das poucas árvores que consegue descer até o lençol freático. Então, por isso, onde você for, você vai sempre ver um pé de juazeiro, é uma árvore grande, sempre verde. Ela sempre está verde, mesmo na sequidão do interior do Ceará. Ela está sempre verde. Quando nós, que moramos aqui no Paraná, olhamos para as árvores, dificilmente você vai ver, né? A não ser naqueles momentos de estiagem um pouco mais severa, que às vezes acontece sazonalmente na nossa região, mas dificilmente nós vemos árvores sofrendo com a falta de água, porque aqui a precipitação, né, a quantidade de chuvas é maior, pelo menos em relação ao Ceará. Mas quando nós olhamos para os tempos bíblicos e de onde foi escrito esse texto, é um lugar árido mesmo. Então, ver uma árvore verde no meio de uma região árida, só se ela estiver perto de água. Só se ela estiver junto a águas. E aqui é essa comparação. A comparação é que o bem-aventurado é como esta árvore, que as suas raízes têm acesso ao que é essencial, ao que realmente a sustenta. E a pergunta é, onde estão as raízes? As raízes do juazeiro descem até o lençol freático e encontram água. Assim, e semelhante são as raízes do bem-aventurado. Estão sempre abastecidas de água. Além disso, tem um resultado. O fruto está sempre no tempo certo. O bem-aventurado, a pessoa que é bem-aventurada, o homem e a mulher que são bem-aventurados, eles estão no tempo certo da vida. A criança é criança. O jovem é jovem, o adulto é adulto e o experiente, cheio de experiência. Como é curioso quando nós vemos as crianças tentando imitar os adultos, né? Para nós é engraçado. Né? As meninas vão fazer uma maquiagem para, às vezes, imitar a mãe, ver algum adulto que elas acharam interessante e vão tentar replicar. Os meninos vão tentar passar a gilete, né? Colocar uma gravata e vão tentar falar como adultos. E tudo isso, claro, é parte do aprendizado das crianças. Elas estão sendo preparadas porque elas vão crescer, vão se desenvolver até chegarem à maturidade. Mas criança tem que ser criança. O comportamento de criança é compatível com criança, da infância. Elas precisam aprender. Por isso que criança precisa de limites, precisa de ensino, precisa de cuidado, precisa de proteção, porque ela é criança. Uma criança que não experimenta de tudo isso, mas é sobrecarregada com demandas de adultos, geralmente ela tem deficiências na compreensão sobre quem ela é e sobre a sua própria vida. Mas curioso também se para nós não nos choca tanto a questão de uma criança ser empurrada para a vida adulta, às vezes talvez nos choca mais ver adultos que querem ser e permanecer como crianças. E existe, né? Alguém já propôs que existe as novas faixas etárias. Você que está acostumado com as faixas etárias da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Que as crianças vão de 0 a 11, é o CP.
Os adolescentes vão de 12 a 17, que é a nossa UPA. A UMP vai dos 18 ao 35, o MP. SAF e o PH é 35 mais. É isso? 35 plus. Hoje, alguém vai dizer, não, está diferente. Criança vai dos 0 aos 18. Adolescência, dos 19 aos 35. Juventude, dos 35 em frente, adulto, só quando aposentar. Como é curioso e chega a ser uma distorção gravíssima, se nós estamos atentos, quando olhamos para adultos que não conseguem assumir responsabilidades, não dão fruto na hora certa. Porque suas raízes não estão aonde precisam estar. O fruto está na hora errada. Ou ele sai antes, ou ele está sempre atrasado. O bem-aventurado, o fruto está na hora certa. A hora da vida está na hora certa. Além, ele vai dizer, a ideia de fruto, não somente a ideia de produzir algo, mas produzir algo para outro. E fruto é isso. É algo para fora da própria árvore. A árvore não se beneficia dos seus frutos. O benefício é ou para a continuidade da espécie, ou para o benefício de outras coisas, de outros seres. Assim como nós que somos, né, Kalel? Consumidores, né, de frutas. Nem todos, né? Kalel mais do que nós, né? Kalel mais do que nós. Mas o fruto é sempre para outro. Os frutos são sempre para os outros, para abençoar outros. O bem-aventurado, ele produz para abençoar o outro também. Vai dizer ainda como o pé de juazeiro, as folhas não murcham, elas estão sempre verdinhas. Mas bem verdes. Verdes como o verde das nossas cadeiras. De longe, naquele sol quente, você não consegue se distrair quando você vê um pé de juazeiro, porque ele vai se destacar no meio da sequidão. E assim também é aquele que é bem-aventurado. Muitas vezes nesse ambiente árido, ausente, muitas vezes do cuidado, de justiça, de bondade, de amor, nós, ou os bem-aventurados, são aqueles que permanecem com as folhas verdes. Mesmo no solo árido, no sol escaldante, ele tem recurso suficiente para continuar. Não murcha, não desiste, mas persevera. Essa é a segunda comparação que faz. Tudo que ele faz no final do versículo 3, é bem sucedido. Por fim, a última comparação é a comparação que está nos versículos 4, 5 e 6, que é sobre o caminho. E há dois caminhos, então. O salmista vai encerrar esse salmo com essa terceira comparação, essa terceira ideia. Um caminho que Deus conhece e um caminho que é de destruição. Caminho. A ideia de caminho propõe destino. Porque se você não tem um destino, você não precisa de um caminho, não é verdade? Se você não sabe para onde está indo, você nem precisa estar caminhando. Mas se você quer ir para algum lugar, você precisa de um caminho. E há dois caminhos nesse sentido aqui propostos pelo Salmo, que é o caminho dos justos, que é conhecido pelo Senhor, que o Senhor está presente, que o Senhor está cuidando, que o Senhor está conduzindo. Mas há o caminho dos ímpios, onde os injustos e maus não prevalecerão. Os ímpios nem os pecadores prevalecerão. A ideia da comparação talvez seja no tipo de expectativa que nós carregamos em nossas vidas quanto à justiça. E muitas pessoas esperam viver com justiça e no caminho do justo, porque esperam bons resultados dessa justiça. E muita gente é confrontada quando, fazendo aquilo que é certo e justo, não recebe os efeitos dessa justiça. Faz tudo certo e, como alguns vão dizer, mas só leva na cabeça. Faz tudo direitinho, mas sempre é o prejudicado, é o perseguido, é o preterido. Mas aquele que faz tudo errado, parece que dá tudo certo. O enrolão, o trambiqueiro, o fraudulento, está sempre com o bolso cheio de dinheiro. Como é que é esse negócio? O sonegador está lá, com um carro novo, a casa bonita, viajando para todos os lugares. E nós estamos aqui fazendo aquilo que é certo, justo, pagando os impostos.
Onde é que há justiça? Cadê o caminho de justiça, então? E é claro que nós, às vezes, temos mais fome por uma justiça que nós podemos ver do que por uma justiça que nós devemos aguardar. Mas seja nesta vida, seja na que virá, o Senhor, que é justo juiz, conhece o caminho. O nosso, ou dos bem-aventurados, dos justos, e aquele que é o caminho que é de destruição e ruína. O caminho dos pecadores. Essa segunda comparação, ela é forte, né? Quando vai dizer que o caminho, os ímpios são como essa palha. Eles não são como essa árvore, mas eles são como palha. E o caminho deles é ruína. Mesmo que nós não enxerguemos agora, Deus já enxerga. Mesmo que nós não saibamos como é que vai acontecer, nós precisamos confiar que o Senhor será justo juiz. Mas cabe a nós fazermos aquilo que está ao nosso alcance. Bom, certamente nenhuma dessas três comparações, ela foi exatamente inédita para você. Se você já conhece o Salmo 1, você já deve ter meditado nesse texto. Mas a pergunta que faço ao final é: onde você se encaixa nessas três comparações? Será que temos sido aqueles que têm prazer na lei do Senhor e conseguem rapidamente discernir um conselho ímpio, conseguem discernir uma proposta pecaminosa, conseguem resistir à roda dos escarnecedores? Ou em alguma ordem estamos sendo coniventes? Ouvindo uma boa sugestão que parece ser muito útil e só precisa um último aceite, um último clique, para que os nossos princípios e valores, aquilo que nós defendemos, sejam comprometidos. Será que somos como essa árvore que está próximo a ribeiros, a fontes de águas? Ou nossas raízes estão em lugares áridos? E quem está em aridão sabe que está em aridão. Quem está passando por escassez espiritual sabe e entende muito bem a escassez e a aridez no coração. Estamos abastecidos ou estamos disfarçando uma sequidão de alma e de vida? Qual tem sido o nosso caminho? Tem sido um caminho que o Senhor conhece e tem trilhado conosco e nós com Ele? O caminho que Ele já definiu e tem nos sustentado dia após dia? Ou será que o nosso caminho é um caminho tortuoso? Um caminho que parece talvez ser muito apropriado para os nossos dias, mas que o fim deles é ruína e destruição. Onde nós, particularmente, nos encaixamos nessas três comparações? Eu creio que, independente de qual seja a nossa resposta, eu creio que nós temos uma resposta adequada para cada uma dessas realidades. A primeira é olhar para o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, Ele é o bem-aventurado em excelência. É Ele mesmo que tem prazer na sua própria lei, e não somente tem o conhecimento dela, mas nos abre o conhecimento a ela também. E como foi dito na nossa escola bíblica, também durante a liturgia do culto, o Senhor não compactua com o mal, mas Ele sempre nos chama à verdade dele mesmo. Olhemos para Cristo. Se tem nos faltado bem-aventurança, olhemos para o Senhor Jesus. Jesus, Ele também é a água da vida. Ele mesmo afirma isso em João. Ele é aquele que onde nós podemos afixar as nossas raízes. Aliás, Ele é também não somente a água, mas Ele também é a própria árvore onde todos os animais da terra, a visão de Daniel, os animais vão tomar proteção. Cristo é aquele que não somente nos abastece do que precisamos, mas é aquele também que nos protege. A verdade e o evangelho de Cristo sempre está verde, não murcha, não passará. Passará céu e terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Nós podemos confiar. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Há um caminho que Deus conhece, e é o caminho do evangelho. Há um caminho que Deus está e que Ele mesmo o faz e abre para nós e nos faz caminhar sobre ele, Cristo Jesus. Independente de qual seja a posição nas nossas comparações, que a nossa resposta seja Cristo. Seja Ele o nosso bem-aventurado, seja Ele a água que nós precisamos,
para saciar a aridez das nossas almas, seja Ele o caminho de salvação que Ele mesmo conquistou para nós. Que Deus nos abençoe com a verdade da sua palavra, em nome de Jesus. Quero convidar o reverendo Alverânio, que nesse momento vai nos conduzir no momento da ceia do Senhor. Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro 1 aos Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, a partir do verso de número 23. Todos se encontraram? Não? Aguardamos. 1 aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. A palavra do Senhor nos diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Nosso Senhor Jesus, quando prega sobre o pão da vida, em João capítulo 6, alguns dos seus discípulos o abandonam naquele momento. Eles não conseguem compreender o que ele está dizendo, que aquele que não comer do seu corpo e não beber do seu sangue não tem comunhão com ele. O Cristo não se transforma nesses elementos que estão sobre a mesa. Não há uma transubstanciação. Ele também não está nesses elementos que estão sobre a mesa. Não há uma consubstanciação. Mas a ceia do Senhor também não é um memorial, onde nós simplesmente lembramos aquilo que o Senhor fez. Mas ele disse: Este é o pacto, este é a nova aliança no meu sangue. Porque todo aquele que confessa Jesus, de Jesus se alimenta. Jesus está presente neste lugar através do seu Espírito. E ele alimenta a nossa fé pela sua presença real. Quando nós participamos desse sacramento, a nossa fé é fortalecida. Mas as instruções do apóstolo Paulo são muito claras. E ele diz: examine-se, pois, o homem, não somente em relação ao pecado, mas em relação àquilo que a sua fé em Cristo está firmada. Ele é a nossa redenção. Se hoje nós celebramos, é porque ele morreu na cruz por nós. É porque o seu sangue foi vertido. Aquilo que nos é graça teve um preço altíssimo. Às vezes nós cantamos, né? E hoje pela manhã nós cantamos: Eu nunca saberei o preço. E eu fico pensando na letra dessa música, eu penso, mas nós sabemos. O preço foi o sangue de Jesus. Para que nós pudéssemos ter vida, ele morreu por nós. Mas nós celebramos também que a morte foi vencida e que Cristo retornará. E a sua igreja diz: Maranata, vem, Senhor. Por isso eu te convido nesse momento. Abaixa a tua fronte, faça aquilo que o apóstolo nos orientou, examine-se a si mesmo, não diante dos homens, mas diante de Deus. E depois, como ele diz, coma do pão, beba do cálice. Essa mesa não pertence à Igreja Presbiteriana do Brasil. Ela pertence à Igreja de Cristo. E é por isso que todo aquele que já tem Jesus como seu Senhor e Salvador, que está em comunhão com a sua igreja, é convidado a esta mesa. Oremos. Querido Senhor, nós te damos graças, ao teu nome rendemos glória. E nos aproximamos, ó Deus, da tua santa mesa com temor e tremor, sabendo que ela é santa e nós não.
E é por isso que nós pedimos, ó Deus, santifica-nos, o teu povo, mediante o regenerador lavar do teu sangue, Senhor. Limpa-nos de nossos pecados, para que em comunhão contigo possamos celebrar, ó Deus, a tua vitória, nos alegrar no Senhor e ser pelo Senhor alimentado espiritualmente. Ó Deus, nós pedimos, prepara o nosso coração e a nossa mente para este sacramento santo. Prepara, ó Deus, para que possamos, diante do Senhor, nos alegrar em comunhão com o Senhor. Pedimos também, Deus, que o Senhor, pelas tuas graças, separe a parte desses elementos que serão utilizados na santa ceia do Senhor. Santifica-os, ó Deus, para que em nome de Jesus saiam do uso comum para o uso sagrado do Senhor. Assim nós pedimos, assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar aqui à frente o nosso presbítero Isaac, também nosso presbítero em disponibilidade, presbítero José Luiz. É possível, irmão? É possível. Vem aqui à frente para juntos celebrarmos a ceia do Senhor. Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, ele tomou um pão e o partiu, dizendo: este é o meu corpo. Comerei todos, fazem isso em memória de mim. Por semelhante modo, nosso Senhor Jesus apresentou aos seus discípulos o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que nós comemos este pão, todas as vezes que nós bebemos deste cálice, nós anunciamos a morte do Senhor, até que ele venha. A sua igreja clama: Maranatá, vem, Senhor. Nós o aguardamos. Nós cantaremos o hino de número 269. Hino de número 269, seja bendito. E enquanto nós cantamos, nossos presbíteros estarão distribuindo os elementos. Mas eu peço aos irmãos que aguardem, após todos receberem, e aí nós juntos comeremos do pão e beberemos do cálice. Seja bendito.
irmãos receberam documentos? Sim. Com fé em nosso Senhor Jesus Cristo, na obra que Ele fez por nós. Comamos do pão. Oremos mais uma vez. Santo Pai, nós estamos em Tua presença e é com reverência ao Teu nome que queremos louvar o Senhor neste momento. Agradecer o Senhor pela obra da cruz e por ter enviado o Teu Filho, nosso amado Jesus, aquele que se humilhou por nós, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Que nós possamos, ó Deus, compreender, discernir o corpo e o sangue de Cristo, que possamos nos fortalecer, ó Deus, na verdade do Teu Evangelho e saber que aquilo que precisava ser feito, o Senhor já fez por nós e que pela graça os nossos nomes foram escritos no livro da vida. Louvado seja o Teu nome pela verdade do Senhor. Mas, Pai, nós também queremos entregar este culto neste momento ao Senhor e pedir que o Senhor o receba em nome de Jesus. Ó Deus, queremos também entregar os Teus filhos diante do Teu altar e pedir, ó Deus, que durante toda essa semana o Senhor os abençoe, o Senhor mesmo, através do Teu Espírito, vá à frente deles em toda e qualquer situação e que a cobertura do sangue de Cristo seja sobre eles e que o mal jamais os toque. Ó Deus, nós entregamos todas as famílias desta igreja diante do Teu altar, pedindo sobre elas a Tua bênção, a Tua provisão e o Teu cuidado. Oramos assim, Pai querido, em nome de Jesus. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e por todo o sempre. Amém e amém.